logo antes de Apocalipse. Você que tem a sua Bíblia aí, quem não tem a Bíblia, verifica aí se tem alguém do seu lado que está sem a palavra de Deus e mostre para eles aí aonde nós vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos estar lendo aqui, irmãos, do versículo 13 ao versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 a 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Vamos ler junto? Portanto, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Amém? Até aqui a palavra do Senhor para nós. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós te pedimos, ó Deus, que as tuas misericórdias estejam sobre nós nesta manhã, Pai. Abençoa, Senhor, porque tu sabe que nós somos limitados, que nós somos pecadores e que nós só compreenderemos todo esse plano maravilhoso quando nós estivermos com o Senhor na glória um dia, Pai. Portanto, diante da nossa pequenez, diante da nossa miserável pessoa que somos, nós te pedimos que o que nós mais queremos nesta manhã, Deus, é o teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha nos orientar, ó Deus, de maneira santa, diante da nossa humildade, nós te pedimos que tudo o que for dito aqui nesta manhã seja para engrandecer o teu nome. Abençoa, Senhor Deus, o culto que te prestamos nessa manhã, Pai. Que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos, ó Deus. Já cantamos, já tivemos a escola bíblica, mas que tão somente a tua graça venha reinar aqui no nosso meio, Pai. É a oração que te pedimos, Pai, nessa manhã. Duplica, Pai, da tua porção, desta palavra maravilhosa, desse texto que foi lido aqui nessa manhã nos nossos corações, Pai. Que saiamos daqui ainda maiores do que nós entramos. É o que te oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados. Queridos, o tema da nossa reflexão nesta manhã é a santidade da vida. Portanto, há muitas passagens que nós poderíamos olhar para aprender sobre a santidade na nossa vida. Talvez poderíamos aqui estudar o Salmo 119, né? Mas nós não temos tempo aqui para 176 versículos, né, pastor? Mas o texto que nós lemos aqui, irmãos, ele fala o suficiente para a nossa vida de santidade. Nós percebemos no texto aqui que é uma afirmação concisa acerca dos mandamentos de santidades encontrada nas próprias Escrituras. O texto que nós lemos, ele nos mostra aqui 6 mandamentos sobre a santidade. É como se fosse um milagre da mente de Deus, né? Que Deus poderia dizer uma imensidão de mandamentos, de conceitos, com um número limitado de palavras. E em pouquíssimas palavras, né? Ele pode dizer tudo o que precisa ser dito perfeitamente acerca da nossa santidade. É só isso que você precisa saber nesta manhã.
6 mandamentos. E eu quero que você compartilhe comigo aqui nessa manhã os mandamentos de Deus para nossas santidades. E, por assim dizer, né, é uma parte fantástica das Escrituras. Né? É uma passagem maravilhosa, que fala fortemente na nossa vida. Então, aqui, iniciando aqui, né, falando da era, quando Pedro escreveu esta carta, Pedro teve vários motivos para estar escrevendo essa carta, essa epístola, mas eu quero citar 2 aqui que eu acho que são mais importantes, né, para o nosso entendimento desse texto. Né? O primeiro motivo, ele é teológico. Ele escreveu, ele desejava apresentar um resumo dos mandamentos necessários à santidade cristã, tendo como modelo o nosso Senhor Jesus Cristo. Outro motivo dele escrever esta carta, ele desejava também ensinar e relembrar os crentes daquela época que a esperança da igreja estava em nosso Senhor Jesus Cristo, em esperar inteiramente na graça, é o que ele fala no versículo 1. E ele escreve também esse texto, né, não só para nos lembrar que a nossa esperança está inteiramente na graça de Cristo, mas para que nós possamos, eu e você, fazer uma leitura, um diagnóstico da nossa vida, de como eu estou, de como está a minha santidade requerida por Deus, e a partir daí fazer um redesenho, um realinhamento da minha vida em rumo à santidade. Esse é um dos motivos, portanto, da importância teológica. E tem mais um ponto teológico que ele diz que da importância do nosso relacionamento com Deus, da purificação da nossa alma, do amor fraternal, da esperança, obediência, conhecimento de Deus e principalmente do nosso temor na peregrinação enquanto ainda estamos aqui nesta terra, irmãos. Esse é o motivo teológico de Pedro escrever essa carta. E no motivo doutrinário, Pedro escreve esses mandamentos tentando aumentar a comunhão com Deus, para que os crentes da época tivessem a coragem de fugir do pecado em meio à perseguição e correrem perseverante para o Senhor Jesus, num tempo oportuno para a santificação. E a minha oração nessa manhã, irmãos, é para que Deus possa nos encorajar, possa nos direcionar nesse mesmo caminho de santidade, que Ele possa encorajar a nossa igreja a caminhar rumo a essa santidade. Então, nós vamos olhar agora aqui para esses mandamentos e tentar aplicar algum deles aqui na nossa vida. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia nesse momento. Nós vamos navegar aqui nesses 4 versículos que lemos. E o primeiro mandamento, eu quero já iniciar aqui, é: cinja o lombo do seu entendimento. Está aqui no versículo 13. Ele fala: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir os lombos, no grego, significa amazonomi, que significa estar preparados. Irmãos, o texto aqui é uma metáfora. Em outras palavras, eles estão falando sobre vigilância. O mestre ensina aos seus discípulos, através da parábola, que a prontidão, a vigilância deve ser praticada pelos seus servos. Portanto, cingindo os lombos do entendimento. Significa, irmãos, preparar-se para tomar coragem diante das provas que iremos atravessar. Cingir os lombos do entendimento é um exercício diligente, mental e moral, é um exercício diário. Irmãos, apertem os cintos, porque estamos no mundo hostil. Apertem os seus cintos. Estamos cingindo os nossos lombos para não distrair. Em tempos de perseguição, a tendência é ficarmos agitados e confusos. O entendimento cingido é o mesmo que tempo forte, sereno, cauteloso, pronto para agir, força e equilíbrio. Preparar a mente para agir. A metáfora talvez fique um pouco difícil de entender, mas fica fácil nós entendermos quando nós olhamos para as pessoas do primeiro século, quando eles usavam
uns avalossantes vestidos, né? E eles usavam um cinto para travar parte daquele vestido, daquela roupa, para que eles pudessem caminhar tranquilo, sem dificuldade. Portanto, Pedro usa esta mesma metáfora para falar da nossa imagem, da nossa mente. Nós também precisamos apertar os cintos do nosso entendimento. Refere-se à nossa consciência espiritual, que o crente precisa ter bem firmada, para que ele tenha um relacionamento consciente com o seu Deus. O cristão tem pleno conhecimento do caminho que está andando, do caminho que está trilhando, e o termo também significa que a sua mente está pronta e capaz de pensar ativamente no sentido de promover o nome de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? O aprendizado nós dizemos aqui: não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Não permita que qualquer coisa atrapalhe a sua mente na caminhada com Cristo. Por isso que ele fala, cingir os lombos com o conhecimento. O seu entendimento deve estar livre de qualquer coisa, para que não sirva de empecilho ou sirva de tropeço para a sua vida. A mente deve estar livre de precipitações, livre de confusão, e você deve rejeitar a tentação de ser influenciado ou de ser inflamado pelo pecado. Este é, portanto, o primeiro mandamento. Cinja os lombos do seu entendimento. Se o primeiro mandamento é cingir os lombos do entendimento, o segundo está também no versículo 13 aí, ó. Logo depois ele diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ele diz, sede sóbrios. Irmãos, agora a palavra sóbrio, né, que significa no grego néfo, que significa autocontrole, sereno de espírito, equilibrado, estável, como um soldado preparado, né? Está com o cingido, já segurou a sua roupa, já travou todo aquilo que impede ele de caminhar, e agora ele está buscando o autocontrole. É como um atleta que se prepara para uma grande disputa. Ele está sereno, ele está agora pronto para viver de forma reta e de forma justamente. A importância também do equilíbrio mental. O texto fala também, sóbrio também significa equilíbrio mental, significa uma ressalva importante para uma vida de santidade. Irmãos, esse texto fala muito ao nosso coração quando ele diz que nós estamos preparando para enfrentar o inimigo das nossas almas. Aquele que coloca a pedra de tropeço no nosso caminho, aquele que nos impede de caminhar seguro rumo ao nosso Senhor Jesus. Irmão, você nesse momento já cingiu os seus cintos, está vigilante, e agora também está sóbrio, né? Mas o argumento aqui, ele é imperativo, irmãos, para nós, quando ele diz que nós precisamos ter autocontrole, precisamos ter equilíbrio mental, precisamos ter serenidade, estabilidade e tomar cuidado para não ser levado por ventos de doutrinas. Buscar ser uma pessoa equilibrada. E aí, isso significa para nós concentrar e não cair na armadilha do pecado. Não deixar que a nossa mente seja traída. Existe um grande maratonista, que ele é um corredor e ele treina todos os dias. E ele fala muito do treinamento, de não deixar a sua mente ser traída. E ele faz uma estratégia muito importante, ele deixa o seu uniforme de corrida pendurado na sua frente, na frente do seu guarda-roupa, para quando ele levantar de manhã, ele não deixar a sua mente distrair para outra coisa. Então ele levanta, quando ele abre o olho, a primeira coisa que ele vê é o seu uniforme de treino, para não deixar que a sua mente seja traída para fazer outras coisas e tirar o foco do treinamento. Irmãos, a nossa vida é a mesma coisa. Nós devemos estar de prontidão, vigilante, não devemos deixar que a nossa mente seja traída pelo pecado, por algum desafio que seja fora da ordem que Deus determinou para cada um de nós. Irmãos, esteja sempre sereno quanto às ciladas que chegam para a nossa mente. Não deixe que a sua mente seja traída pelo engano. Seja sóbrio. Esse é o significado do segundo mandamento. Seja sóbrio. Pedro envia essas palavras de encorajamento aos seus leitores. Seja sóbrio. Irmãos, se já estamos de prontidão, vigilantes, sóbrios, preparados, mente focada,
O terceiro mandamento está também no versículo 3. Ele fala o seguinte: espere pela graça e salvação. O texto diz: portanto, cingindo vossos lombos, sede sóbrios. E o terceiro ele fala: esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação do Senhor Jesus Cristo. Significa colocar todas as nossas esperanças na graça que nos será dada. É isso. Irmãos, isso aqui significa estar olhando para o futuro certo, o futuro glorioso, quando nós veremos a vida do Senhor Jesus Cristo. É disso que Pedro está falando. A nossa vida deve produzir sempre um caráter santo. O conceito de esperança aqui é uma proeminência do capítulo 1 de 1 Pedro. No original, ele usa esse substantivo e o verbo esperar como palavras de encorajamento para os seus leitores. Observe que Pedro indica a graça que está sendo trazida. Ele diz aqui que esta tradução é fiel ao grego, pois indica que está uma coisa que está a caminho. Essa tradução que diz que Deus é o agente ativo e nós somos o agente passivo. Então Deus está trazendo a graça e os crentes estão recebendo. Deus é ativo, nós somos passivos. Então, saber que a graça que nos é trazida, ela é trazida por Deus, uma obra de Cristo, para que ela possa cumprir na vida de cada um de nós. Então, irmãos, esta é a lição que temos aqui. Devemos ter paciência, esperar pela graça da salvação. Depois de estarmos de prontidão, vigilantes, sóbrios, devemos também esperar a salvação que tem em Cristo Jesus. Devemos manter a nossa esperança, a nossa confiança naquele que tudo pode fazer em nosso favor. E aí, irmãos, nós já estamos caminhando com esses mandamentos todos aqui maravilhosos que Deus colocou para nós através do apóstolo Pedro. O quarto mandamento está no versículo 14, quando ele diz: não se conforme com a vida do seu pecado anterior. Ele diz assim no versículo 14: como filhos obedientes. Ele diz: não conformando com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Irmão, note que ele fala aqui, filhos obedientes. Nós somos obedientes. Pedro adverte os crentes para que evitem a conformidade com o mundo. Insta a luta pela santidade como uma advertência. E olhando aqui para a palavra conformidade, aqui, conformar, no grego, ela significa amoldar. A palavra conformar significa tomar uma forma, conforme a mente, e caráter significa moldar de acordo com. Os irmãos conhecem, não sei se todos conhecem aqui, como é feito o tijolo que é usado para a construção civil, como é feito os blocos. Lá existe ali uma massa, e o artesão, ele pega aquela massa e coloca dentro do molde para fazer um bloco ou tijolo. Note que aquela massa que antes não tinha forma, ela torna uma forma de um tijolo que vai ser usado futuramente para a construção civil. Note que o pecado, nós como seres humanos somos uma massa. E muitas vezes nós somos colocados no molde que nós não esperávamos de ser moldados. Irmão, note que nos dias de hoje o linguajar da nossa juventude tomou forma. O mundo, o pecado tomou forma, moldou o linguajar dos nossos tempos, né? Percebam também que a pessoa, quando está vendo um pecado de prostituição, de pecado, ele está sendo moldado pelo mundo, ele está sendo colocado no molde que ele não deveria estar nunca. O molde que nós deveríamos estar é o molde do Senhor Jesus. É ser transformado conforme a sua imagem. Assim como diz lá em Romanos 12, não conformando com o mundo, mas conformado à imagem de Cristo. É disso que nós precisamos. Então, ao invés de imitar o mundo, o ímpio, com os seus modismos, nossa vida deve reproduzir um caráter santo, daquele que nos chamou da vida fútil, que nós vivíamos, para uma vida santa e gloriosa. É disso que nós precisamos. Viver no pecado é o mesmo que negar o nosso caráter celestial. E a aplicação de tudo isso aqui é que o retorno de Cristo, a volta gloriosa de Cristo, ela deve nos motivar a viver sempre uma vida santa, irmãos. Nós precisamos saber que um dia nós seremos resgatados deste mundo para viver com Cristo.
E um dos requisitos da nossa vida é que nós sejamos santos, sejamos separados. Pedro literalmente chama os seus leitores aqui de filhos da obediência. Trata-se de uma expressão semítica, que pode ser traduzida por filhos obedientes. Mas Pedro, porém, usa a sequência de palavras, usando filhos da obediência, para apresentar justamente o conceito de santidade. A obediência e a santidade são dois lados da mesma moeda. E nós precisamos disso, irmãos. Precisamos ser obedientes, precisamos ser santos. E a aplicação de tudo aqui, nesse texto aqui, eu quero dizer para você nessa manhã. Não se amolde aos desejos perversos desse mundo. Não se amolde àqueles desejos que você viveu, aqueles pecados que você já viveu no passado e que aparecem novamente para você na sua vida para te tirar do caminho santo. Não deixe que não se conforme com a vida que você viveu anteriormente. Busque sempre ser santo e caminhar rumo à santidade. É o padrão que Cristo deseja para cada um de nós. Então já falamos de prontidão, autocontrole, esperança da salvação, não conformidade com o mundo. O quinto mandamento está no versículo 16. Ele diz: sede santo em todos os aspectos da sua vida. O texto diz: portanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Você deve se espelhar em Deus em todas as coisas da sua vida. Sejam santos porque eu sou santo. A palavra santo no grego significa ágios, que vem de água, né? Que é coisa sublime, majestade, santidade, pureza moral, ser separado. Deus é santo e é, portanto, o nosso exemplo de santidade. Ele é o modelo, ele é o protótipo, é o primogênito, é aquele a quem nós devemos nos espelhar. Então, para o crente, irmãos, para aquele que quer ser santo, ele tem que acreditar que o nosso perdão não termina só com a purificação dos pecados. Ele começa com uma vida de oposição ao pecado. Nós precisamos nos opor ao pecado. O crente deve lutar para viver em obediência diante de Deus e assim demonstrar em seu viver o significado da palavra santo. É disso que nós precisamos. E aí nós podemos olhar aqui que Deus é santo e estabelece este padrão de moralidade para quem é crente. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é justo e se importa com cada um de nós. Então, o quinto mandamento: seja santo em todos os aspectos da sua vida. E, caminhando para o último mandamento, nós já temos prontidão, estamos com os cintos amarrados, autocontrole, equilíbrio mental, esperança, não conformidade com o pecado, buscamos a santidade, mas o sexto mandamento vai dizer para nós que nós devemos andar em temor o tempo da nossa peregrinação aqui, irmãos. No versículo 17, ele vai dizer para nós: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a sua obra, ele diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, cada palavra, cada vírgula, cada espaço em branco desse versículo aqui, é possível enxergar que ele é cheio de significados. Irmãos, ele diz que se invocasse como Pai. Pedro acrescenta que o Pai, sem acepção de pessoas, ele diz aqui, julga obra de cada um, homem imparcialmente. Irmãos, lá em Tiago 2, Tiago fala sobre o judeu e o gentil. Em Romanos, não, ele fala sobre o rico e o pobre. Em Romanos 2 fala sobre judeu e gentil. Em Efésios 9, 6 fala sobre escravo e senhor. Note que o texto diz que Deus julga qualquer um de nós sem fazer acepção de pessoas. Rico, pobre, judeu, gentil, escravo ou senhor, sem acepção de pessoas, Deus julga as obras de cada um de nós. Nenhum de nós está livre de ser julgado pelo nosso Senhor. Ninguém será excluído desse julgamento, pois Deus julga com imparcialidade
cada um dos seres humanos que peregrinam por essa terra. Portanto, quando invocamos o nome do Pai, estamos diante de um julgamento parcial, estamos diante de um juiz imparcial. Ele não olha quem você é. E qual é o propósito de sabermos que Deus, nosso Pai, Ele é nosso juiz? O propósito, Pedro continua dizendo aqui, né? Vivam a vida como estrangeiro. Irmãos, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós somos forasteiros. Somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui apenas de passagem. Por isso, Pedro afirma que ande em temor o tempo da sua peregrinação aqui. Por isso, não é ter medo de Deus, mas é saber que nós precisamos perseverar nessa caminhada de temor a Deus para que nós possamos buscar a nossa santidade até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, caminhando para o final aqui da nossa reflexão nessa manhã, a verdadeira santidade, ela consiste em ser um peregrino que procura agradar a Deus em sua conduta diária. É todos os dias, irmãos. Todos os dias eu preciso ter uma profunda reverência, um profundo temor por Deus e pela sua palavra. É Ele que sabe o que cada um de nós somos. Foi Ele quem comprou por um preço cada um de nós, e preço de sangue. E no versículo 18, ele vai dizer lá que, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas no 19 ele fala, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Este foi o preço, o maior preço já pago por todas as coisas nessa vida, o preço que foi pago para o resgate de cada um de nós. Por isso nós devemos buscar a santidade, irmãos, para ser merecedor desse grande prêmio. O prêmio que Paulo falava a vida dele, o prêmio que Paulo sempre falou quando ele também falou do amor de Deus. Então, irmãos, fazendo uma retrospectiva aqui, voltar ao mundo de pecado significa cruzar em direção contrária ao maior preço já pago nessa vida, o sangue de Jesus. Tome, pois, uma lição para você e para mim. Tomar, pois, uma firme decisão de livrar de uma vez por todas daquilo que custou a vida do Filho de Deus, o pecado. E de que forma eu faço isso? Rompendo definitivamente com o sistema do mundo, com o pecado, e uma vez que Cristo morreu para libertar dessa fútil maneira de viver. Por isso, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas somos como um luzeiro que brilha para que o mundo veja Cristo em nós. Somos esse luzeiro, que fomos resgatados do nosso grande pecado, do pecado que tanto nos assedia de perto. Por isso, um escravo era resgatado quando alguém pagava um preço, uma quantia, para comprar a sua liberdade. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos resgatou da tirania do pecado. Não com dinheiro, não com prata, não com ouro, mas com o sangue do nosso Senhor Jesus. Que você possa perseverar nessa caminhada, sendo vigilante, tendo autocontrole, equilíbrio mental, tendo a esperança, não se conformando com o mundo e com os pecados que você já viveu. Ser santo e ser fiel a Cristo até o dia final. Esta é de fato a santidade que nós precisamos buscar. E ela nos garante a salvação da nossa alma. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que eu e você possamos nessa manhã, através dessa passagem, reconhecer prontamente que Jesus te salva do poder destrutivo do pecado e que você possa ser motivado a buscar essa santidade. E que Deus nos abençoe nessa manhã.